Filho, um abraço para vocês. Olha, quem vota Bolsonaro, vota Crivella, hein? Quem vota Bolsonaro, vota Jairinho. Salve, progressistas, eu sou o Clayson. Muito provavelmente você já saiba a respeito deste crime de embrulhar o estômago, um crime bárbaro, terrível, cometido por este vereador do Rio de Janeiro, conhecido como Doutor Jairinho, um sujeito que torturava uma criança, um menininho de 4 anos de idade, uma criancinha, e que num dado momento essa criancinha veio a falecer. A gente lamenta porque realmente são muitos os crimes contra crianças. Agora, nesse período da pandemia, há um estudo que apresenta um aumento de pelo menos 10% de crimes contra crianças, contra vulneráveis. É uma coisa muito triste. A minha reflexão, e a reflexão que eu quero fazer com você, é sobre como que nós chegamos ao ponto de dar a uma pessoa como essa, claramente um criminoso, como que essas pessoas ganham poder. Como que essas pessoas chegam a um momento de representar parte da população? E como que esse discurso, que é esse discurso religioso, o discurso muito voltado para os evangélicos, até mais especificamente para os evangélicos neopentecostais, como que esses caras chegam ao poder e acabam tendo suas regalias, salários, tudo pago pelo povo, por nós. Nós sustentamos estes vagabundos, canalhas, assassinos que lá estão. Eu vou trazer aqui para você um vídeo, um trecho de um vídeo de uma das pessoas que estavam fazendo uma campanha a favor do Jairinho na sua candidatura à reeleição como vereador do Rio de Janeiro. A ideia aqui, eu não conheço a mulher que está fazendo a campanha para ele. A ideia não é aqui ficar dizendo, a mulher não sei o quê, não sei o quê. Não. A ideia nem é fazer uma acusação específica a um grupo religioso no país. Também não é isso. Mas é mostrar que talvez essa mulher seja também mais uma vítima daquelas pessoas que acreditam em uma determinada narrativa, acreditam que isso seja algo viável, simplesmente porque uma pessoa se apresenta como cristã, como evangélico, como temente a Deus e usa esse discurso a seu favor. Eu vou trazer esse vídeo aqui, você vai ver esse vídeo, um trecho desse vídeo, só que antes quero pedir para você dar o joinha aqui no nosso vídeo, o seu like, ele ajuda muito para que a gente aumente a nossa relevância aqui no YouTube, para que muitas outras pessoas possam acompanhar aquilo que a gente desenvolve aqui nos nossos vídeos. Você sabe a seriedade do nosso trabalho e a importância de o Brasil conhecer aquilo que a gente desenvolve aqui. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro e não se esqueça deste like, você que já conhece o nosso trabalho. Eu vou trazer aqui para você esse vídeo, dá uma olhada e eu volto na sequência. Por que o Jairinho com tantos candidatos no Rio de Janeiro? Porque ele é a favor da família, porque ele é médico, porque ele é servo de Deus acima de muitas coisas e professa a nossa fé e com certeza isso conta muito para que tenha alguém lutando por nós, lutando pela família, pelos nossos ideais e por isso eu escolhi o Dr. Jairinho, que eu acredito muito que já tem feito um trabalho e vai continuar. A gente precisa que ele dê continuidade a esse trabalho, é por isso que eu estou aqui para pedir você para nos ajudar. É uma honra para a gente ser escolhido. Você é uma pessoa de muita credibilidade e ser seu escolhido para mim é uma honra. Muito Obrigada. Esse é o discurso. Como você vê, esse é o discurso. É o discurso do homem de bem. O homem que é temente a Deus, acima de tudo. Um homem que tem valores. Ela diz que ele é médico, mas sim, ele é médico, mas nunca exerceu a profissão. Se você fizer uma breve análise da vida do Jairinho, você vai perceber que ele tem ligações que não são nada republicanas, muito pelo contrário. O pai dele, inclusive, foi condenado na investigação, na chamada Furna da Onça, como um criminoso. Ele está diretamente ligado à milícia, a chamada Liga da Justiça, que detém 60% do Rio de Janeiro, dos territórios de milícia no Rio de Janeiro. Eles entram num terreno qualquer, falam, agora é meu esse terreno aqui, e agora eu vou lotear isso aqui, construir prédio, vender, é o que eles fazem lá.
e aí começam a cobrar comissão, começam a cobrar dos moradores para que eles possam ter comércios. Isso é para dizer muito pouco, né? Os milicianos são assassinos, eles fazem uma ação de terrorismo, eles torturam, matam cruelmente, eles são bandidos de mais alta periculosidade. E o Jairinho é filho do chefe de uma dessas milícias. A gente viu esse discurso, né? O homem de bem, o homem temente a Deus e tudo mais, e a gente percebe que, por exemplo, agora em 2018, nós tivemos um aumento de 100%. A bancada, chamada Bancada da Bíblia, ela dobrou de tamanho em 2018. A ideia é que agora, em 2022, eles estejam ainda maiores. Os fanáticos religiosos querem transformar o Brasil numa Irã cristã, né? Um país de fundamentalismo religioso, e eles acham que isso realmente é algo positivo. Mas o que a gente percebe é que estes políticos que eles elegem, esse pessoal todo que está lá, que estrategicamente falando tem muito voto, tem um grupo de fiéis para simplesmente ir lá e colocar eles no poder, o que a gente percebe é que esses caras são os canalhas, os vagabundos, são muitas vezes criminosos. Bolsonaro, que é um sujeito que nunca teve um discurso religioso em quase 30 anos lá, nunca falou sobre religião, sobre Deus, sobre cristianismo e coisas assim, ele acabou se batizando nas águas do Rio Jordão para lançar sua candidatura, para ter uma aprovação desta bancada chamada Bancada da Bíblia e para ter uma aprovação dos evangélicos. O sujeito que batizou o Bolsonaro no Rio Jordão está preso. Ele está preso. E esse sujeito foi candidato a presidente. A gente fica assustado de ver a forma com que essas pessoas são envolvidas. A gente já deveria ter tido esse recado. Nós temos, por exemplo, o famoso Marco Feliciano, que é um sujeito que se elegeu por ser um pastor, e a gente já viu ali o que eles fazem quando eles estão no poder, né? Marco Feliciano, quando ele entrou na Câmara dos Deputados, teve um tratamento odontológico de 157 mil reais, que muita gente mora numa casa que custa menos do que isso aqui, num apartamento de 150 mil, né? Tem muitos apartamentos aí nesse preço. O cara fez um tratamento, só o tratamento odontológico dele custou 157 mil. Esses caras, quando eles estão no poder, eles se jactam. E não é só isso. Ele é um sujeito que defendeu, né? Ele teve aquele projeto sobre cura gay, né? Inclusive, ele falava que o projeto protegia psicólogos. Dizia isso, né? Esse projeto protege o profissional de psicologia quando procurado por alguém com angústia sobre a sexualidade. Na verdade, ele defendeu esse projeto quando, na verdade, não existe. A homossexualidade não é uma doença. Não é uma doença. Então, não tem como um psicólogo querer curar algo que não é uma doença. Então, depois ele começou a desconversar, ele viu que não tinha nenhum embasamento científico isso. Mas esse é o tipo de projeto que esse pessoal se envolve. E se você perceber a atuação da Bancada da Bíblia, eles conseguem coisas inacreditáveis. Uma delas foi esse perdão. O Congresso perdoa 1 bilhão em dívidas de igrejas. 1 bilhão de reais. E mesmo os técnicos dizendo para o Bolsonaro não faça isso, Bolsonaro, obviamente, você acha que ele ia negar um negócio desse? Tá aqui, ó, 1 bilhão em dívidas. Tem até essa foto muito boa aqui do R.R. Soares, né, comemorando. E tá aqui a reportagem mostrando, né, um drible na legislação. Então, atuações milionárias por driblarem a legislação, distribuírem lucros e outras remunerações a seus principais dirigentes e lideranças, sem efetuar o recolhimento de tributos. Você, cidadão, eu, qualquer outro cidadão, nós precisamos recolher tributos sobre aquilo que a gente ganha, sobre aquilo que a gente negocia, mas se você é evangélico, não. Se você tem uma igreja evangélica, não. Você tem um privilégio. E esse privilégio, quem paga somos nós. Cada brasileiro, 1 bilhão de reais. E você acha que eles estão satisfeitos com isso? Não. Olha aqui, ó. Bancada da Bíblia, após perdão bilionário de dívidas,
mira STF. Qual o interesse desses caras em ter um ministro do STF? O que isso vai mudar para o cristianismo, para a crença cristã no país? Qual é a contribuição? Porque lá ele não legisla, ele só vai atender aquilo que está na Constituição. Ele não pode criar leis, ele não pode fazer absolutamente nada. Bancada da Bíblia aposta em terrivelmente evangélico para a segunda vaga do STF. E aí quando você vai olhar de perto aqueles que são os principais nomes da bancada da Bíblia, você percebe que eles estão ligados diretamente aos partidos cujos donos são igrejas. O PSC, a dona é a Assembleia de Deus, o Republicanos, que é da Universal. Silas Câmara vai liderar bancada da Bíblia. Aí você tem lá a votação, pastor da Assembleia de Deus, a maior denominação evangélica do país e no mundo. Câmara superou outros 5 concorrentes. Sabe quem são esses concorrentes? Olha aqui, ó. Flor de Lis. A assassina Flor de Lis. Claramente assassina, que nega o crime, mas que já deveria ter sido presa, que fica andando aí com essa tornozeleira, já deveria ter sido caçada. Ela poderia estar à frente da bancada. Não é só isso, você tem outros nomes lá, né? Sócines Cavalcante, que agora resolveu sair do DEM, porque o DEM disse, olha, vamos colocar uma comissão LGBT aqui. Ah, vou sair do partido. Vou sair do partido. Não podemos ter uma comissão LGBT, porque eles são claramente homofóbicos. Abílio Santana, do PR. Aí você vai ver informações sobre esse sujeito. Pastor e deputado federal Abílio Santana não assume filha de 7 anos. Abílio Santana nega acusações de suposta amante sobre filha fora do casamento. Pastor e conservador, Abílio Santana teria sugerido aborto para a amante grávida. Esses são os caras que defendem a família, que ficam fazendo esse discurso. Defende a família, que é um dos caras que está à frente de uma bancada, que é a bancada da Bíblia, pastor da Assembleia. Esse é o cara, essas são as pessoas. E esse presidente, então, esse responsável aqui, né? O que lidera a bancada da Bíblia. Esse aqui, rapaz, Silas Câmara. Silas Câmara. Com risco de ser caçado, Silas Câmara pode estar preparando esposa para 2022. É o plano B do rapaz. Olha ele aqui com a esposa, né? Aí ele com várias postagens aqui. Iniciando nossa agenda, eu e minha esposa. Estamos iniciando a agenda de visitas a municípios do Amazonas. Aí tá ele e a esposa dele, né? Lideranças amazonenses. Estamos no Republicanos 10 contando com a preciosa companhia da minha esposa Antônia Lúcia. Tá fazendo uma campanha para a esposa. Tá aqui a esposa junto, né? Fazendo inauguração e tudo mais, apresentando, olha, a esposa junto apresentando aqui, é o plano B do rapaz, do mocinho, que é o líder da bancada da Bíblia, é o plano B dele. Sabe por quê? Segundo bastidores, Silas estaria preparando a esposa para concorrer às eleições no próximo ano. Ele seria uma espécie de plano B caso o parlamentar seja condenado pelo Supremo Tribunal Federal pela prática conhecida como rachadinha. Líder da frente evangélica na Câmara foi condenado pela Justiça. Esse é o líder da bancada da Bíblia. Em março de 2018, Silas e a esposa Antônia Lúcia Câmara foram condenados por improbidade administrativa pela Justiça Federal do Acre. De 2007 a 2010, sua mulher usou o celular corporativo dele para fins pessoais, acumulando um prejuízo de 62 mil aos cofres públicos. Mas não é só isso não, tem muito mais coisa. Silas Câmara é denunciado por peculato, né? Em outro processo que foi arquivado, ele é denunciado por ameaça. Em 2011, a esposa teve um mandato como deputada federal cassado pelo Tribunal Eleitoral do Acre. Em 2010, a Polícia Federal prendeu Éber e Milena Câmara, filhos do casal, que carregavam 472 mil reais em uma caixa de papelão, quase R$500 mil. A família inteira, né? Aqui nesse caso, vamos falar, aqui é a família mesmo, né? Porque é filho, é esposa. Esse é o líder da bancada da Bíblia, meu amigo. Todas as reportagens que eu falo, eu coloco todos os links aqui.
o clima de disputa que quase gerou pela primeira vez uma eleição na bancada evangélica é atribuído nos bastidores à importância que o governo de Jair Bolsonaro dá aos religiosos. A isto nós damos o nome de política bolsonarista. Veja bem, eu não estou querendo dizer que os evangélicos, especialmente os neopentecostais, estão no poder agora com Bolsonaro, entraram na política agora com Bolsonaro. Não, não é isso. Eu estou dizendo que Bolsonaro e os bolsonaristas utilizam desta ferramenta para enganar, para ludibriar. Você viu no começo do vídeo eu colocar aqui aquela declaração de uma fiel dizendo, olha, eu vou defender o Jairinho porque ele professa a nossa fé, porque ele é um homem de Deus. Confiando, na confiança. Porque muitas vezes essas pessoas têm um coração limpo. Estava confiando em um assassino cruel. Um sujeito que mata uma criança. A criança teve partes internas do seu corpo rompidas pela agressão física desse assassino. Eu coloquei aqui, vou deixar no card aqui para você, o vídeo deste pastor pastor da Assembleia, que faz uma ameaça de guerra civil, de derramamento de sangue. Este pastor é um sujeito que colocou 700 mil reais voltado para a sua igreja. A gente não sabe qual foi a finalidade disso. Se tem a tal rachadinha, porque você vê que sempre tem rachadinha no meio dessa história toda. O líder da bancada evangélica pode ser, inclusive pode perder o mandato por conta de rachadinha. Então a gente não sabe o nível de loucura deste povo. Temos aí Flávio Bolsonaro envolvido com rachadinha. Dinheiro nosso, dinheiro seu, dinheiro meu. Que vai para esses canalhas para eles simplesmente roubarem. Porque isso é roubo, isso é estelionato. Rachadinha é peculato. Então a gente precisa entender isso. Este alerta é muito importante. Eu sei que um vídeo como esse choca. E aí eu peço, nesse ponto que eu peço para que você possa ajudar que este vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. A gente pede para você compartilhar. Se você não pode compartilhar, o seu like ajuda. O seu like ajuda para que a gente tenha relevância aqui no YouTube. Dê o seu like, se inscreva no canal, precisamos da sua inscrição, ative o sininho. A gente pede para que você nos ajude, porque a nossa voz precisa chegar, nós precisamos ser vistos no país. E coloque aqui o seu comentário, eu quero saber o que você pensa dessa loucura toda, dessa insanidade toda. Coloque aqui, eu aguardo aqui para ver o seu comentário também. Grande abraço, até a próxima.